O assunto é boi gordo no Agricultura BR, é boi gordo no canal do Boi. Vamos falar de mercado, que é o nosso tema aqui no programa. E agora falando um pouco a respeito do comportamento das operações nas últimas semanas e principalmente a entrada no mês de julho. As últimas semanas de junho foram marcadas por alguma recuperação nos valores da arroba. É uma recuperação, não é um ganho. Eu nunca falo que é ganho porque o valor estava se recuperando, né? Ainda tem uma tendência de recuperação. Uma redução na oferta de animais para abate, ainda também de fêmeas, ainda que seja alta, ela teve uma redução também e uma ligeiro arrefecimento ali nos dias garantidos de abate. As escalas da indústria frigorífica brasileira foram reduzidas. E entramos no mês de julho com expectativas melhores para o pecuarista. Vamos falar agora com o Iberville Neto, ele participa conosco ao vivo desta edição pela internet, participando aqui do canal do Boi, do Agricultura BR. Iberville, nós tivemos esse comportamento, há uma expectativa por parte do pecuarista, da pecuária brasileira, melhor. Por outro lado, quando a gente anda aí pelo Mato Grosso, pelo Goiás, pelo Mato Grosso do Sul e parte do Paraná, a gente não está vendo pastagem. Pastagem está bastante difícil. Quais são as suas expectativas para esse mês de julho? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde a todos. Fabiano, a nossa expectativa é de um mercado um pouco mais promissor, e como você bem ponderou, a gente está falando de uma recuperação de preços, a gente não está falando de altas, para a gente, sob uma perspectiva histórica. Mas o mercado, a oferta deu uma diminuída na segunda quinzena de junho, e agora nós acreditamos que vai continuar nessa toada. Iberville, dando continuidade aqui, nós tivemos também em alguns estados brasileiros, e eu conversei com alguns pecuaristas, até uma espécie de estratégia de limitar mesmo a oferta de animais. Eles já tinham colocado muitos animais à venda em períodos anteriores. Isso foi uma situação isolada ou foi uma tendência por parte dos pecuaristas, principalmente do Centro-Sul brasileiro? A partir do momento que a gente passa de maio, começo de junho, a gente passa daquele momento mais pressionado de obrigatoriedade de venda. O que eu quero dizer? Aquele produtor que estava numa situação de pastagem mais apertada ou uma situação de caixa mais apertada, normalmente no começo da seca, ele acaba já vendendo esses animais e com isso, o gado que vai ficando já é de uma propriedade que está menos apertada, seja do ponto de vista de caixa, seja do ponto de vista de pastagem. Isso acaba dando um pouco mais de calma para esses produtores, até com a possibilidade de alguma retenção. Mas a própria sazonalidade da saída de animais, ela é nessa, vamos dizer, ela aponta nessa direção. Então eu não diria que essa redução da oferta de gado agora na segunda quinzena de junho, e nós temos observado ainda esse momento, eu não diria que isso é por causa de um movimento muito coordenado do produtor. Claro que alguma retenção em alguma região acaba ocorrendo, mas eu diria que a gente está falando mais da sazonalidade mesmo, do grosso da oferta de final de safra tendo saído, e agora o produtor que ficou, ele já provavelmente já está trabalhando com alguma suplementação, alguma estratégia um pouco, vamos dizer, com alguma diferenciação aí frente ao pasto e o suplemento sal branco mesmo, o mineralizado branco. Iberville, com isso o mês de julho já começou com uma consolidação, pelo menos dos preços que foram praticados no final do mês de junho. Acho que isso ficou bastante claro. Entrou em julho, normalmente você tem uma demanda maior por parte do varejo, por conta da entrada de mais recursos da população também para compra no varejo aqui no Brasil. O atacado tem que repor os seus estoques. Esse movimento agora dos primeiros dias do mês de julho já dá para ser sentido, porque também a indústria frigorífica age com alguma estratégia para conseguir limitar altas muito rápidas, diria assim, no valor da arroba do gado pronto. Exatamente, Fabiano. A gente tem esse cenário de escoamento melhor nesses primeiros dias do mês. As informações que a gente tem relacionadas ao atacado têm sido positivas. Nada excepcional, mas uma movimentação melhor, o que é esperado no início de mês. Agora, esse final de semana foi o primeiro com o pagamento dos salários na conta, né? Então,
a tendência é que a gente tem uma referência melhor ali de como que foram as vendas, agora com a reposição dos estoques pelo varejo. Então, mas acreditamos que o consumo esteja fazendo relativamente bem a sua parte nesse começo de mês. Aí do lado da indústria, como você bem ponderou, a indústria ela não tem encontrado uma oferta escassa a ponto de fazer com que eles paguem e sigam evoluindo nos preços. Eles têm conseguido, colocando um pouquinho mais de preço no boi, segurar um pouco as escalas em patamar que eles acham razoáveis ali para a estratégia. Então, a oferta diminuiu, o mercado firmou frente ao que vinha sendo observado, isso é fato, mas a gente não está falando de uma oferta ainda extremamente escassa. Só que quando a gente vai para o lado da indústria e faz as relações entre carne exportada versus arroba, agora em junho, por exemplo, a gente teve a melhor relação carne exportada versus arroba desde maio de 2020. Então, existe espaço para que essa indústria pague um pouco mais, caso haja necessidade. E aí a grande questão é haver essa necessidade, porque a oferta, embora tenha diminuído um pouco, ela ainda está, vamos dizer, ela está sendo suficiente para a indústria pagando um pouquinho mais, manter essas escalas. Mas o mercado está firme e a expectativa é positiva para o curto prazo, para os próximos meses. Só que ela ainda não está, a cara do mercado ainda não está com aquela força que nós vimos em alguns momentos do passado. Iberville, nós estamos tendo até o momento, até o fechamento do mês de junho, primeiro semestre, números recordes, principalmente aqueles que já estão fechados, são mais fáceis de falar, os embarques de carne bovina de todos os tipos e carne bovina fresca, congelada também, principalmente, vindo com volumes históricos. E nós temos acompanhado o relatório primeiro do primeiro trimestre do ano do IBGE e depois os abates CIFES que a gente consegue enxergar mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. E os abates, eles têm sido recordes também. Então, chegado agora, entrando na segunda parte do ano, mês de julho, e a gente já enxerga que há uma redução nessa oferta de animais, que já foi muita fêmea para abate também. Qual que é o fôlego, qual que é a força que se tem para se manter abates, pelo menos do ponto de vista histórico como vinha, ele vindo tão alto como estava antes? Porque sobre o aspecto da exportação, a carne bovina brasileira ela já tem um preço muito competitivo, entre os grandes players é a mais barata, e o dólar muito forte, ou o real muito fraco, que é o certo de dizer, o real muito fraco, torna essa carne ainda mais competitiva no cenário internacional. Então eu imagino que baterem na porta aqui para comprar, vai ter. Só que a gente vai ter os mesmos volumes que estavam tendo antes? Fabiana, essa é a questão. Na nossa visão, o que esse momento de mais oferta de fêmeas, ele não está muito longe de encerrar. Claro que isso não acontece de um mês para o outro, a chave vira e vai sumir a oferta de fêmeas. Mas esse ágio do bezerro que vem incomodando um pouco o recriador já há alguns meses, é um indicativo de que o mercado do bezerro está relativamente mais firme que o mercado do boi. Isso costuma gerar o que? O início de retenção de fêmeas, tira fêmeas do gancho, diminui um pouco a produção de carne, e isso vai dando uma ajustada do ponto de vista de precificação. Então, como você perguntou, se até que ponto a gente consegue ir aumentando essa oferta nesse ritmo, eu diria que a gente não está muito longe de começar a ver uma acomodação dessa oferta ou alguma redução, que vai vir, na nossa visão, pela diminuição da participação de fêmeas dos abates. É claro que esses últimos anos, muitos têm falado disso, e nós concordamos com essa visão, de que 2019 até hoje, esses últimos 4 ou 5 anos, com a chegada da China e aquela demanda associada aí a animais de até 30 meses, isso gerou um salto tecnológico de suplementação na nossa pecuária. Isso é fato. Com consequente diminuição da idade de abate e um desfrute maior, mais animais podendo ser abatidos frente ao mesmo rebanho. Agora, na nossa visão, mesmo com essa alteração ou essa evolução da pecuária de maneira um pouco mais acelerada nos últimos anos, nós acreditamos que esse descarte de fêmeas esteja na hora extra já. Então, nós temos alguns indicativos, inclusive quando a gente pega os dados de abate que você ponderou até março, o primeiro, se a gente pegar 12 meses acumulados,
em 17 meses, na verdade foi a primeira vez em 17 meses que ocorreu uma diminuição da participação de fêmeas nos abates. Isso considerando os abates oficiais do IBGE. Quando a gente pega os dados do CIF, né, os dados mais preliminares, aí, eles também apontam nessa direção. Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um estado que tem uma característica um pouco diferente da média nacional, porque tem as diversas culturas que estão entrando aí, tem diminuído um pouco o rebanho do estado, mas a gente está falando de redução da participação de fêmeas nos abates já há mais de 12 meses. Então, desde meados do ano passado, a participação tem caído na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Quando a gente pega Mato Grosso, estamos no segundo mês de queda na participação de fêmeas acumulada aí nos 12 meses anteriores. Então, diversos indicadores estão apontando na direção de que essa retenção de fêmeas está começando. E isso costuma ser um prenúncio de momentos melhores para quem tem gado para vender. Então, Iberville, para fazer aqui provavelmente a minha pergunta final, mas neste segundo semestre, como que deve ser o volume e o tipo de oferta de gado pronto no país? Quando eu falo isso, é pensando em gado a pasto, talvez terminado ali com alguma boia, mas também animais de confinamento propriamente dito, que foram engordados em confinamento. Qual que deve ser a característica de oferta desses animais, até para que o pecuarista tenha a melhor estratégia de venda e proteção? Fabiano, nós não esperamos que a oferta de confinamento seja enxuta nesse segundo semestre, porque nós tivemos, apesar de não termos tido relações de troca exuberantes como as do início do ano passado, do final do primeiro semestre do ano passado, nós tivemos relações de troca historicamente altas, a relação de troca não trabalhou ruim nesses últimos meses. E nós tínhamos ainda o adicional que esse ano os preços futuros permitiam que o produtor que ia fechar o gado, que está fechando o gado, trave valores maiores. Então, do lado da oferta de confinamento, nós não esperamos que ela diminua muito. Ou talvez até aumente um pouquinho, o próprio e-mail fala de algum aumento, mas vamos dizer, não é algo que deve ser o vetor de mudança da disponibilidade de gado na nossa visão. Na nossa visão, se essa retenção de fêmeas ela realmente se consolidar, ela que tem o potencial para dar uma alterada no mercado nessa reta final do ano. E aí a gente tem que ponderar, porque classicamente as fêmeas vão para o gancho na primeira metade do ano, mas se a gente tiver uma retenção evoluindo, elas fazem falta também na segunda metade. Isso é importante a gente ponderar, porque muitas vezes a gente fala que essa sazonalidade deixa os abates de fêmeas concentrados na primeira metade do ano, que é fácil, mas elas são relevantes também de julho a dezembro. Então, essa seria uma ponderação. E a gente tem, considerando os abates CIF, até junho, dados parciais ainda, mas um aumento de 19% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. Nós não acreditamos que o ano vai fechar com um aumento de 20% na oferta de gado. Nós acreditamos que esses aumentos na comparação anual eles vão se tornando um pouco menos fortes ao longo do segundo semestre. Eu diria que a gente não deve fechar com 20% de aumento no ano, que é o que a gente tem nesse primeiro semestre. Mas vamos acompanhar.